Eu também quero explorar esse assunto. Eu quero falar sobre avivamento, as evidências de um verdadeiro avivamento, e eu creio que é um momento oportuno. Então eu parei tudo, eu parei a exposição de Gálatas para a gente pensar sobre avivamento, que é uma necessidade da igreja, é uma necessidade da cristandade. Eu estava esperando um movimento terminar lá nos Estados Unidos, que estava em efervescência, um monte de gente falando sobre o assunto. Até onde eu saiba, pelos portais de notícia, o movimento lá parou, os cultos pararam. Mas eu quero passar para vocês, biblicamente, sobre o que é avivamento. O que é avivamento? Então é uma pregação temática. Eu quero caminhar com vocês, explicando o que é avivamento. E eu quero convidar você a abrir num texto lá do Antigo Testamento, e não se preocupe que eu vou esperar você achar, que é o livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Se for uma caminhada difícil, vai lá no seu índice, vai lá no índice da Bíblia, vê a página que está, e abra no livro de Abacuque, por gentileza. Abacuque, capítulo 3, verso 2. Eu quero ler esse texto para fundamentar a mensagem que eu quero entregar nessa noite. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2, um versículo só. Então abra as escrituras, ou conecte na sua Bíblia digital, né? E vamos lá, vamos pensar sobre as evidências de um verdadeiro avivamento, que o Espírito Santo nos ajude a esclarecer esta questão tão importante para a sobrevivência da igreja. Nós necessitamos de um avivamento. A igreja de Cristo necessita de um avivamento. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2. Abra lá, por gentileza. Abacuque, capítulo 3, verso 2. E eu leio esse texto fundamentando tudo aquilo que vai ser colocado nessa noite. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Vamos orar? Pai, fala conosco, ó Deus, através dessa mensagem, que o teu Espírito Santo venha esclarecer aos nossos corações e nas nossas mentes essa necessidade, ó Deus, que precisamos tanto, que é de um avivamento bíblico, espiritual, cristocêntrico, ó Deus. Eu peço que o Senhor me ajude, Pai, na minha limitação a tratar desse texto, desse tema tão complexo, mas que a tua palavra nos alerta, ó Pai. Abençoa cada um que está aqui e cada um que vai assistir, ó Deus. Nós oramos e esperamos sempre em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, o profeta Abacuque, em seu tempo, ele fez essa oração clamando também por um avivamento para o povo de Israel. O povo de Israel estava afastado de Deus e ele clama a Deus, dizendo: Deus, aviva a tua obra no decorrer dos anos. E é interessante que essa intercessão que ele fez era tanto para o seu povo, assim como também para as próximas gerações. Então essa oração, de certa forma, nos atinge também. E ele deixa bem claro que na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. De uma forma simples, avivamento é isso. É quando Deus, ele deixa a sua ira e ele derrama misericórdia sobre o seu povo. Sobre o seu povo. Mas olha só, um tempo atrás aconteceu um movimento chamado de avivamento na Universidade de Asbury, que se fala? Asbury,
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar na língua portuguesa mesmo, para ficar mais acessível para o pregador e para os ouvintes. Vamos para a língua portuguesa, para a Lusa com certeza. Asbury. O portal de notícia Gospel Prime, ela fez uma reportagem sobre esse movimento nessa universidade, lá nos Estados Unidos, e eles escreveram assim: com mais de 300 horas de duração, o evento final do movimento, que tem sido apontado como de avivamento na Universidade de Asbury, foi transmitido diretamente do auditório da escola. Durante a noite, os estudantes compartilharam versículos das Escrituras que mudaram suas vidas, adoraram com todas as suas forças e oraram fervorosamente. O despertar em Asbury foi marcado por diversos acontecimentos divinos, como o arrependimento, a paixão pela adoração a Jesus, a fome pela palavra, a presença pacífica do Espírito Santo e o recebimento de propósitos para espalhar o Evangelho das Boas Novas. O evento coincidiu com o Dia Nacional de Oração nas faculdades e teve uma forte mensagem de salvação, na qual pessoas professaram sua nova fé em Jesus Cristo. Enquanto a geração Z é frequentemente associada à ansiedade, depressão e à idealização suicida, vários estudantes compartilharam suas lutas com essas questões e as novas medidas de liberdade e esperança que encontraram em Jesus Cristo. Eles afirmaram que Deus está mudando-os de dentro para fora e que não precisam mais deixar que essas lutas definam quem os são. Durante a noite houve momentos de consagração, palavra e adoração, com um foco no desejo de alcançar as nações. Os estudantes declararam que Deus está marcando esta geração de tal forma que suas vidas nunca mais serão as mesmas. No encerramento do evento, os jovens começaram a entoar Jesus, Jesus, parecendo um vislumbre de como será o céu, com todos os santos e anjos, quando se reunirem ao redor do trono, gritando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. De acordo com a CBN News, os estudantes irromperam em mais adoração, cantando: Grande és tu, Senhor, demonstrando seu amor e gratidão pelos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De acordo com a CBN News, o evento final do movimento de avivamento da universidade foi uma noite de consagração, palavra, adoração e salvação. Os estudantes compartilharam suas lutas e testemunhos de liberdade e esperança em Jesus Cristo. Houve um forte desejo de alcançar as nações e a sensação persistente de que Deus ainda não tinha terminado o seu agir. Os jovens entoaram Jesus, Jesus e Jesus e cantaram: Grandioso és tu, Senhor, em um momento poderoso de adoração. Coisa linda, né? Então, gente, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: é muito bom quando os jovens universitários buscam a Deus. Isso é muito bom. Isso é uma necessidade em que universidades param tudo para buscar a Deus. Esse é um momento muito precioso na vida dos jovens, muito precioso. Entretanto, o que eu vou falar aqui não é uma crítica ao que eles viveram ali naquela universidade. Eu quero apresentar para vocês algumas questões bíblicas sobre o que é avivamento, porque a questão é o seguinte: nós perceberemos se realmente é um avivamento baseado naquilo que vai acontecer no pós-evento. Porque a Bíblia diz que o avivamento não é uma questão só de culto entre quatro paredes. Vai ter uma legitimidade sobre se realmente é um avivamento. Nós veremos isso pelas coisas que acontecerão depois do evento, depois do movimento, depois daquele momento glorioso de culto. O avivamento, ele é legitimado na vida das pessoas no pós-evento. De tal maneira que eu quero trazer para vocês uma definição de avivamento. Há várias definições de avivamento, gente. Definições acadêmicas, definições mais simples. Mas a definição bem simples que eu trago para vocês é o seguinte: o que é avivamento?
O que é avivamento? Avivamento é isso aqui, ó. É uma ação soberana, poderosa de Deus na vida da igreja. Isso é avivamento num conceito bem simples, para não complicar a cabeça de ninguém. Avivamento é uma ação soberana e poderosa de Deus na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Isso é um avivamento, gente. É algo que a igreja sempre necessitou e que a igreja de Cristo ainda hoje necessita. Mas antes de apresentar para vocês as evidências de um verdadeiro avivamento, eu quero falar para vocês o que não é avivamento. O que não é avivamento, porque, gente, na década de 90, eu fui convertido no ano 99. Mas consultando literaturas da década de 90, a igreja brasileira, ela deu uma certa atenção para esse tema. E infelizmente houve muitos excessos e exageros, e muitos desviaram do propósito, na tentativa de buscar avivamento, e que não era o avivamento que a Bíblia ensina. E outros foram legítimos. Mas olha só, eu quero apresentar para vocês o que não é avivamento. Primeiro, não é um programa agendado pela igreja. Avivamento não é um programa agendado pela igreja. Tem algumas pessoas, tem algumas igrejas e tem alguns pastores que pensam que tem domínio sobre o Espírito Santo. E pensando assim, muitos agendam. Ó, gente, é o seguinte, final de semana que vem vai ser o domingo do avivamento. Então eu estou agendando já com o Espírito Santo que isso vai acontecer. O grande problema é que nós não temos essa autonomia. Ninguém, por mais santo que seja, por mais santa que seja a igreja, por mais santo que seja o pastor, ninguém tem o domínio de agendar a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é livre e ele atua de maneira sobrenatural dentro do avivamento quando ele decide. Mas por mais que nós nos esforcemos e nos consagremos, ninguém tem domínio sobre o Espírito Santo. Então ninguém pode agendar. Por exemplo, olha, é o seguinte, a gente vai ter a campanha do avivamento. Então, sexta-feira vai ter a campanha do avivamento, mas não venha na quarta, porque não foi agendado para quarta, é na sexta. Então esse é o erro, foi o erro de muitas igrejas. Por exemplo, o pastor Charles Finney, que era um grande pregador, ele foi muito equivocado nessa área. Charles Finney, lá no passado, ele tentava fazer a seguinte conta, usando uma lógica: não, se nós fizermos isso, a gente vai despertar um avivamento. Então ele acreditava que se o povo de Deus se esforçasse a ponto de merecer um avivamento, o homem ele tinha essa capacidade de despertar um avivamento. Não é assim. É o Espírito Santo, gente, que decreta e que decide derramar um avivamento sobre a igreja. Avivamento também não é mudança doutrinária. Também não é mudança doutrinária. Deixa eu falar uma coisa para vocês, com muito respeito aos meus irmãos pentecostais que estão me assistindo. Antigamente, as pessoas chamavam de avivamento igrejas batistas tradicionais, como nós, que deixavam de ser tradicionais para virarem pentecostais. E chamavam isso de avivamento. Então, avivamento não é mudança doutrinária. Pelo contrário, o avivamento é fruto de convicção bíblica. Avivamento, ela é alicerçada pelas crenças da palavra de Deus. Então, não existe esse negócio, olha, a igreja deixou de ser tradicional e teve um avivamento, virou pentecostal. Aí teve um culto mais barulhento, as pessoas começaram a falar línguas estranhas, ninguém entendendo, e por causa disso, houve um avivamento. Não, avivamento não é mudança doutrinária, como muitos pensam, e é por causa disso que na história da igreja evangélica brasileira, muitas igrejas foram rachadas, por causa dessa mentalidade. Não, olha, é o seguinte, a nossa igreja está sendo renovada, então vamos fazer o seguinte, vamos rachar a igreja, vamos montar uma outra igreja. Aí começou uma outra igreja, dizendo, olha, a gente teve um avivamento.
E o avivamento foi tão terrível que rachou uma outra igreja. Isso não é o avivamento. O avivamento não é mudança doutrinária. Avivamento não é mudança litúrgica. Por exemplo, durante muitos anos, as pessoas pensavam assim: olha, vamos deixar de cantar cantor cristão? Vamos deixar de cantar o inário para o culto cristão? Vamos cantar umas músicas mais contemporâneas? Vamos cantar umas músicas mais agitadas? Porque afinal de contas, isso é avivamento. E não é. É lógico que nós precisamos ter um culto alegre e contagiante. Mas deixar de cantar hinos para dizer que agora nós cantamos músicas contemporâneas e isso é avivamento, nunca foi avivamento, gente. Mudança litúrgica não é avivamento. Também não é onda emocionalista. Muita gente pensa que avivamento é quando as pessoas no culto, todo mundo começa a chorar. Ou quando todo mundo começa a urrar, a falar coisas esquisitas, ou cair no chão. Ou, por exemplo, eu vi uma mulher num culto urrando, imitando o leão. No meio do culto, imitando o leão. E falando que aquilo é um avivamento produzido pelo Espírito Santo. Não, isso não é avivamento. Avivamento não é histeria coletiva. Não é confusão emocional em que a igreja toda começa a se debater. Isso não é avivamento. Avivamento não é barulho excessivo, estardalhaço. Volto a falar, nós precisamos ter um culto alegre e contagiante, mas não significa que o nível de barulho é um avivamento. Não é. Não é. De tal maneira, eu lembro quando eu estava lá em São Paulo, tinha uma irmã que ela estava na nossa igreja, ela tinha uma vontade de gritar glória a Deus. Ela falou: pastor, eu não aguento mais, o senhor pregando no culto me dá uma vontade de dar um grito assim: glória a Deus. Por que você não faz? Por que você não faz? Grita, eu não vou te repreender. Ah não, pastor, só eu, os outros não faz? Mas você depende dos outros para fazer? Você depende dos outros para glorificar de maneira alta? Ué, se você pensa que isso é certo, faça-o, não dependa dos outros. Agora é o seguinte, não adianta fazer isso só entre as quatro paredes, só dentro da igreja. Você tem que glorificar a Deus dessa maneira também na fila do banco, quando estiver na fila do banco, quando você estiver dentro do ônibus lotado, porque lá em São Paulo sabe que os ônibus são lotados, né? É muito fácil gritar glória a Deus só dentro da igreja onde só tem crente. Mas isso não é avivamento. Avivamento não é barulho, não é estardalhaço, sabe? Não é. E tem muita gente que interpreta isso como avivamento. Olha, não, é barulho, é todo mundo pulando, todo mundo doido. E é isso, é a onda do avivamento passando na gente. Isso não é avivamento. Não é avivamento. No mínimo pode ser diversão, mas não é avivamento. Não é modismo. Aqui está o problema. Nada contra o movimento lá dos Estados Unidos, mas tinha muita gente viajando para lá para saber qual era a receita. Tinha muita gente no mundo viajando para lá para saber: olha, eu quero saber o que está acontecendo para implantar lá na minha igreja, lá no meu país. Avivamento não é modismo. É interessante que teve um avivamento na Coreia do Sul, um monte de pastor foi fazer excursão lá para saber o que está acontecendo para trazer para o Brasil. Não, avivamento não é modismo, em que eu tenho que pegar uma receita, eu tenho que aplicar toda aquela receita na igreja, aí vai despertar um avivamento. Avivamento não é modismo. Avivamento não é explosão de milagres desprovido da pregação clara do Evangelho. Também não é avivamento. Ah, pastor, eu conheço um local que prega até um evangelho distorcido, mas tem um clima assim, tem algo diferente assim acontecendo na vida das pessoas. Não é avivamento. Se o evangelho não está sendo devidamente pregado, mesmo que haja milagres naquele local, não é avivamento. Não é avivamento. Avivamento também não é fuga da realidade, em que a igreja, ela vive aquele momento enquanto quatro paredes se separa do mundo. Esquece da sociedade, esquece dos problemas, esquecem das demandas e vive enclausurado só naquele momento. Isso também não é avivamento.
Avivamento também não é campanha evangelística. Também não é avivamento, porque avivamento é algo para os crentes, para os cristãos e não para os pagãos. O evangelismo é alcançando as pessoas, alcançando os pagãos, mas o avivamento não é para os pagãos, é para os cristãos. O avivamento, ele enche os cristãos para serem enviados no mundo para pregar o evangelho, aí sim, mas a campanha evangelística em si não é avivamento. Avivamento também não é evidência de prosperidade financeira. Como alguns pensam, olha, está tendo um grande avivamento aqui na nossa igreja, aqui na nossa cidade, e é por isso que o pessoal está próspero, está ganhando muito dinheiro. Não, isso não é avivamento. Então, gente, diante desses 10 itens, as pessoas têm ficado confusas sobre essa questão de avivamento. Pois bem, o que é avivamento? Vamos para as evidências. O que é avivamento? As evidências, aqui está, as evidências de um verdadeiro avivamento. O que a Bíblia nos diz sobre as evidências de um verdadeiro avivamento? Tem que ter isso aqui, gente. Independente do movimento que possa ter, independente dos cultos que podem ser realizados, essas marcas, essas evidências, elas precisam estar na vida do povo, tanto no culto e principalmente fora do culto. Fora do culto. Essas evidências têm que estar nos crentes, tanto nas vigílias e principalmente fora das vigílias. Primeiro, o verdadeiro avivamento é marcada por profunda convicção de pecado. Começa aqui. Um verdadeiro avivamento é marcada por profunda convicção de pecado. Aí, deixa eu só citar para você alguns exemplos bíblicos. O chamado de Isaías, capítulo 6. Isaías, ele foi para o templo e aconteceu algo inusitado. Isaías capítulo 6, ele escreve o que ocorreu e está escrito assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, olha só, o que Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Convicção de pecado. Essa é a primeira marca de avivamento. Quando uma pessoa ela é impactada pela presença de Deus, ela se enxerga quem ela é. Eles se enxergam. E eles chegam à seguinte conclusão: ai de mim, ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. E o Senhor está me dando o privilégio de sentir a Tua presença de maneira tão poderosa. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E pior ainda, eu habito num povo pecador também. Convicção de pecado. Convicção de pecado. É interessante que no Novo Testamento, em Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa, Pedro ele passa a noite inteira pescando e não pega nada. E aí em Lucas capítulo 5, a partir do verso 4, Jesus dá uma orientação para ele. Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador.
Essa é a primeira marca de um avivamento, quando a pessoa reconhece a sua pecaminosidade. Avivamento não começa com alegria, começa com choro pelo pecado. Você quer ver? Qual foi a última vez que você viu uma pessoa no culto chorando? Tem muitas pessoas que choram no culto por causa de um relacionamento, outros choram porque não conquistou uma promoção, ou um negócio que não deu certo, ou por causa de uma enfermidade. Mas qual a última vez que você viu uma pessoa no culto chorando por causa dos seus próprios pecados? Chorando, não por problemas externos que afetam, mas por problemas internos. Pecado, Senhor, me perdoa. Eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de ouvir a tua palavra. Eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Qual foi a última vez que você viu pessoas chorando por esse motivo? A primeira marca, meus amados, de um avivamento é convicção de pecado. Convicção de pecado. Choro pelo pecado. Choro pelos seus próprios pecados. É por isso que o pastor Russell Shedd, que já faleceu, já está com Deus, ele escreveu um livro sobre avivamento e ele falou assim, abre aspas, avivamento tem suas raízes no arrependimento. Onde não há arrependimento, não haverá avivamento. A primeira marca de um avivamento é quando o povo de Deus se arrepende, começa a se arrepender. Começa a se arrepender pelos seus pecados conjugais, seus pecados profissionais, seus pecados na área de relacionamento, seus pecados na área dos negócios, suas omissões, e aí vem à tona como um peso, e o povo começa a chorar, dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós. Isso é avivamento. E as pessoas começam a se arrepender, Senhor, ajuda-me, eu quero abandonar o meu pecado, eu não me conformo mais, ajuda-me, Senhor. Os puritanos chamavam isso de a agonia do arrependimento. A agonia do arrependimento, quando o povo sente essa santa agonia, essa santa angústia, reconhecendo que são pecadores. Eu concordo com o pastor Augusto Nicodemos, falando sobre avivamento, ele disse o seguinte, olha só como é sério, abre aspas, há muitos suspiros, gemidos, sussurros, lágrimas, olhos fechados e mãos levantadas ao alto, mas pouco arrependimento, quebrantamento, convicção de pecado, mudança de vida e santidade. Em outras palavras, há muito barulho, há muito show e pouco arrependimento, ou nenhum arrependimento. Então, gente, como a gente vai saber se isso foi o verdadeiro avivamento? Se aquele povo que ficou dias e dias adorando, depois que sair de lá, abandonar os seus pecados, que outrora praticavam. Abandonar o sexo antes do casamento, as drogas, o álcool, a pornografia, prostituição, a fornicação. Eu estou listando aqui pecados, gente, que tem destruído a juventude no mundo inteiro. E o mínimo que tem que acontecer naquele povo, e eu espero que tenha acontecido, não estou duvidando disso, que haja convicção dos pecados na vida dos jovens. Saindo daquele evento, o verdadeiro avivamento só vai ser autenticado se isso aconteceu. Convicção de pecado. Convicção de pecado. É por isso que o pastor Billy Graham, falando sobre avivamento, ele foi o maior evangelista do século XX, então ele conheceu várias igrejas no mundo inteiro. Ele disse o seguinte, avivamento não é descer a rua com um grande tambor, mas é subir ao Calvário em grande choro. Então, gente, avivamento não é festa, não é show, é choro. É choro ardente pelos seus próprios pecados. É se sentir esmagado pelos seus próprios pecados. É se sentir envergonhado diante de um Deus santo por causa dos seus pecados.
Essa é a primeira marca de um verdadeiro avivamento. É por isso que Provérbios 28, verso 13 e 14, nos dá o seguinte conselho: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ou, em outras palavras, jamais vai ter um avivamento. Mas os que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. É isso. Precisamos deixar as nossas transgressões, confessá-los e abandoná-los, se nós queremos ter um avivamento, gente. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Os nossos pecados familiares lá na sua casa, pecados ocultos, que só Deus sabe. Se nós queremos um avivamento legítimo, precisamos confessar os nossos pecados e abandoná-los. Essa é a primeira marca de um avivamento. A segunda marca de um avivamento é sede de Deus. É sede de Deus e ânsia pela glória de Deus. Agora presta atenção, sede de Deus, não é sede pelas bênçãos de Deus, é sede do Deus da bênção. Não é sede pelas provisões de Deus, é sede pelo Deus provedor. Não é Deus pelas dádivas que Ele pode dar, não, é sede pelo próprio Deus, independente daquilo que Ele pode me dar. Sede de Deus, gente, sede de Deus. Porque deixa eu falar uma coisa para você, eu já cometi esse pecado também na minha vida. O problema é quando a gente busca Deus simplesmente para resolver os nossos problemas. O problema é quando a gente busca Deus restritamente para receber. E tem muita gente, e que Deus tem misericórdia de mim, porque eu já fiz muito disso, tem muita gente que pensa que Deus é um despachante de bênção que você está precisando. Ele dá bênção. Não, Deus, eu estou aqui para receber a minha bênção. Então está aqui, eu sou seu despachante, que você está precisando. Bênção no casamento, bênção profissional, bênção pessoal, está aqui, peça. E muitas pessoas tratam Deus como um despachante. Mas a marca de um avivamento é sede de conhecer esse Deus. Eu não estou interessado nas bênçãos que eu sei que Ele pode dar, mas eu estou interessado nele. Eu quero conhecê-lo. Eu quero amá-lo. É por isso que o profeta Oséias, capítulo 6, verso 3, Deus usando a boca dele, ele falou assim: conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Olha a palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, gente, uma marca de um avivamento é aquele desejo de conhecer a Deus, quem Ele é. Eu quero conhecê-lo, eu quero amá-lo. Tem um pastor, gente, que já faleceu, que chamava-se Leonard Ravenhill. Ele escreveu um livro chamado Por que ainda tarda o pleno avivamento? E nesse livro ele defende a seguinte tese: por que a igreja ainda não experimentou um pleno avivamento? E a resposta dele é chocante. A tese que ele defendeu no livro foi o seguinte: a igreja ainda não recebeu um pleno avivamento porque a igreja não quer Deus. Não quer Deus. Não quer conhecer o próprio Deus. As igrejas, elas querem conhecer as bênçãos, as dádivas, elas querem ver seus problemas resolvidos, seus problemas alinhados, mas a igreja não quer conhecer a Deus. Essa resposta é chocante. Por que ainda tarda o pleno avivamento? Porque a igreja não quer saber de Deus. Isso é muito fácil perceber pela vida dos crentes. É muito fácil. Agora, gente, a segunda marca de um avivamento é sede de Deus. É conhecer a Deus.
É conhecer a Deus independente daquilo que Ele pode me dar. Eu quero conhecer a Deus. É por isso que Jeremias capítulo 9, verso 23, Jeremias escreveu aquilo que Deus falou. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. A maior riqueza, a maior sabedoria de vida é conhecer a Deus. Isso é marca de avivamento. Quando as pessoas não estão atrás de Deus pelos seus interesses, mas quando as pessoas querem conhecer a Deus e amá-lo. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Quando as pessoas não correm atrás de Deus para ficar rico. Quando as pessoas não correm atrás de Deus como se Deus fosse um terapeuta para se sentir bem. Mas as pessoas correm atrás de Deus porque querem conhecê-lo. Isso é avivamento. É por isso que Jesus disse em João 17, na oração sacerdotal, verso 3, ele diz assim: a vida eterna é esta. Olha que interessante como ele define vida eterna. A vida eterna é esta, que conhecemos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é isso, gente. A vida eterna é a nossa vida terminar aqui e a gente conhecer a Deus, único e verdadeiro, e conhecer a Jesus. Esse é o maior privilégio da vida eterna. O maior privilégio da vida eterna não é se livrar do fogo do inferno. O maior privilégio da vida eterna não é se livrar da ira de Deus que vai ser derramada sobre todo aquele que não seguiu a Jesus. O maior privilégio da vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. E nós estaremos com Ele para sempre, conhecendo. E não vai esgotar isso. É por isso, gente, que o pastor Charles Spurgeon, no século XIX, em Londres, ele disse o seguinte: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos cobiçaremos as coisas da terra. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos cobiçaremos as coisas da terra. Sabe por quê? Porque essas pessoas que querem mais dos céus são as pessoas que querem conhecer a Deus. Conhecer a Deus, independente daquilo que Deus pode dar ou não dar. São satisfeitos da mesma maneira porque querem conhecer a Deus. Terceira evidência: vida abundante de oração. Está aqui. Primeira marca, convicção de pecado. Segunda marca, sede de Deus. Terceira marca, vida abundante de oração. É por isso que em 2 Crônicas 7, verso 14, Deus fala para o rei Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Oração. Essa é a primeira marca, gente. Oração é falar com Deus. Aí o grande problema é que as pessoas estão muito ocupadas na vida para se ocuparem com Deus. Repito, as pessoas estão muito ocupadas na vida para se ocuparem com Deus. Porque há grande frequência em aniversários, em festas, em confraternizações, em churrasco, em várias coisas. E a maioria das reuniões de oração nas igrejas no Brasil e no mundo estão no CTI. São as reuniões menos frequentadas em toda a cristandade, na maioria das igrejas. As reuniões de orações são as menos frequentadas. As pessoas estão ocupadas demais para se ocuparem com Deus. Isso sem falar da oração em casa. Há muitas pessoas que não oram em casa, não oram com a família, não oram com o cônjuge, não oram com os filhos. Oh, gente, a marca de um avivamento é uma vida de oração. Se nós queremos experimentar um verdadeiro avivamento, nós precisamos orar. Orar. E orar. Orar é falar com Deus, é desabafar com Deus.
é pedir para Deus que Ele afaste a ira e que Ele derrame a sua misericórdia, como falou Abacuque. É por isso que Jeremias capítulo 29, verso 11, Deus usando Jeremias, Deus fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma promessa. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude o destino de vocês. Oração. Ele estava pedindo para o povo de Israel buscá-lo em oração, mesmo no cativeiro babilônico. E Deus está dizendo: se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me achar. Vocês vão me achar. Então orem. Oração. O teólogo J.I. Packer, ele é considerado um dos maiores teólogos do século XX. Olha só o que ele falou do cristianismo do Canadá e dos Estados Unidos. Olha só. O cristianismo na América, se referindo ao Canadá e Estados Unidos, tem 5.000 quilômetros de extensão de comprimento e 5 centímetros de profundidade. Sabe o que ele estava dizendo? Que os cristãos canadenses e americanos não tinham vida de oração. Eram grandes conhecedores da teologia, grandes igrejas, povo, nação evangélica, mas que tinha 5 centímetros de profundidade de vida de oração. Eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: existem cristãos que são grandes na área do saber e que são nanicos na vida de oração. É verdade. No nosso meio tem grandes teólogos, conhecem muito, mas são nanicos na vida de oração, que confiam muito em si. O pastor Charles Spurgeon, falando sobre oração na sua igreja, ele disse assim: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Não deixe, ele falando, não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. Não deixe. Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. Precisamos orar. Vida de oração é uma marca legítima de avivamento. Avivamento. Quarta marca: sede da palavra de Deus. Sede da palavra de Deus. Um povo que recebeu o avivamento ama a Bíblia, ama as Escrituras, ama. É por isso que eu lembro do Salmo 1, quando o salmista escreveu assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Prazer na palavra de Deus. O rei Davi escreve no Salmo 119, verso 127, amo os teus mandamentos, mais do que o ouro refinado. Amor à palavra de Deus. O Salmo 119, verso 16, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Gente, uma marca de um avivamento é quando o povo tem sede da palavra de Deus, tem prazer na Bíblia, conhecer a Bíblia, praticá-la. Essa é uma marca de avivamento. Não existe avivamento fora de Bíblia. Não existe, gente. Avivamento desprovido de Bíblia é histeria emocional, é loucura, ou como vocês dizem aqui, é louquiragem, alguma coisa assim. Porque todo avivamento produz reforma na cabeça das pessoas. Avivamento, gente, não é novidade. Avivamento é voltar para as origens. Isso é avivamento. Avivamento não é novidade do mercado da fé para a gente ter um despertamento. Não, avivamento é voltar para as origens, é voltar para as Escrituras. Isso é avivamento. Isso é o verdadeiro avivamento. Eu concordo mais uma vez com o reverendo Augusto Nicodemos, falando sobre avivamento e sobre palavra. Ele diz assim:
Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Verdade. Tem muito cristão, se você perguntar de música, conhece um monte de música gospel. Se você fizer uma pequena avaliação bíblica, a pessoa não conhece nada. E está há 10, 20, 30 anos na igreja. Isso que é o pior. Às vezes um novo convertido está 1 ano na igreja. E dá uma sova em crente que está há 30 anos na igreja. 1 ano. Porque sabe por quê? Se interessa pela Bíblia, ama a palavra de Deus. E gente, música gospel não enche o coração de ninguém. Põe isso na sua cabeça. Música gospel não enche o coração de ninguém. O que molda a nossa mente e coração é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Música não substitui a palavra de Deus. E um verdadeiro avivamento é quando as pessoas têm sede da palavra de Deus e querem conhecer a palavra de Deus. É por isso que o pastor Steve Lanson, ele disse assim: um avivamento enviado do alto começará somente quando a Escritura for entronizada novamente no púlpito. No púlpito. Um avivamento só vai acontecer quando a Escritura voltar para os púlpitos das igrejas. Quando a pregação vigorosa da palavra de Deus for prioridade. Aí sim haverá um pleno avivamento. Quando música vem substituir a palavra, quando teatro vem substituir a palavra, quando ministério de coreografia vem substituir a palavra, quando coisas venham substituir a palavra, não há avivamento. Só há avivamento quando a palavra é aberta, é lida, explicada e aplicada na vida das pessoas. Aí sim o Espírito Santo produz um avivamento. E é isso que eu anseio. A palavra de Deus, ela tem que ser entronizada de novo nos púlpitos desse mundo inteiro. É por isso que João Calvino dizia que o púlpito na igreja é o trono de Deus. E o pregador é só um porta-voz. É só um porta-voz. Quinto, busca de santidade. É a quinta marca de um avivamento. Busca de santidade. Busca de uma vida de santificação, de vida santa. E pelo amor de Deus, repito, quando eu falo isso, eu não estou falando de perfeição, gente, mas estou falando de fidelidade a Deus. Gente que luta contra o pecado, que não se conforma em viver na prática do pecado. É por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 1, verso 13, ele escreveu assim para as igrejas, ele escreveu assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, aí ele cita a escritura do Antigo Testamento: sejam santos porque eu sou santo. Deus quer um povo santo, um povo separado das práticas do pecado desse mundo, porque gente, senão não vai ter diferença nenhuma, está difícil encontrar um cristão hoje, está difícil. Não há diferença nenhuma. É por isso que Hebreus 12, 14 está escrito assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, gente, vida santa, vida separada do pecado. O que a gente tem feito contra a nossa luta contra o pecado? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pega. O pecado tem que ser abolido da nossa vida. Eu concordo, olha só, gente, eu concordo com o missionário Stanley Jones. Ele falou o seguinte: qual é a crise do cristianismo? Ele responde: o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, mas é o subcristianismo.
O maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, porque Jesus falou que isso ia acontecer, mas o maior problema da igreja, do cristianismo, é o subcristianismo. É o cristianismo superficial que os cristãos vivem por causa dos seus pecados e falta de santidade. É por isso que Gandhi, olha só, olha que coisa terrível, Gandhi, o grande líder do hinduísmo, quando ele deixou a Índia e ele foi para a Inglaterra estudar, foi fazer um curso, não lembro que curso que era, se era direito, não lembro. Ele chega na Inglaterra, ele fica escandalizado com o mau testemunho do cristianismo britânico. Aí o inglês perguntou para ele assim se ele acreditava em Cristo. Sabe o que ele respondeu? Abre aspas: no vosso Cristo eu creio, o que eu não creio é no vosso cristianismo. Sabe por quê? Porque o povo britânico estava longe de Deus, envolvido nos seus pecados e ceticismos. E ele, como um líder religioso, visitando uma nação que se diz cristã, que conhece a Cristo, ele disse: no Cristo de vocês eu acredito, agora na prática de vocês eu não acredito. Não é digno de honra de um Cristo tão formidável como vocês pregam. Gente, que tapa na cara. Que coisa horrível. Sabe por quê? Falta de santidade. E a falta de santidade de uma nação leva ao que a Inglaterra é hoje. Que a Inglaterra é hoje. É por isso que A.W. Tozer, certa vez ele escreveu uma coisa. Ele escreveu a seguinte frase: coisa terrível é a ideia atual de que os cristãos podem servir a Deus do jeito deles. Tanto faz como tanto fez. Na ideia errônea que Deus amanhã vai quebrar o meu galho. Tanto faz como tanto fez. Coisa terrível é a ideia atual de que os cristãos podem servir a Deus do jeito deles. Não do jeito de Deus, mas do jeito deles. A busca de santidade é uma marca do avivamento. O sexto, revestimento de poder. Revestimento de poder. É por isso que em Lucas capítulo 24, verso 46, Jesus, ele fala com os seus apóstolos, ele diz assim: e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele disse que enviaria o Espírito Santo primeiro, para revesti-los, para equipá-los. Revestimento de poder, gente. Revestimento de poder. Permita-me te dar uma nota histórica. Por volta dos anos 1735 a 1740, um tremendo avivamento irrompeu nos Estados Unidos, sob a liderança de Jonathan Edwards, considerado o maior filósofo e teólogo da história dos Estados Unidos. Ele pregou o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. O auditório foi tomado de profunda convicção de pecado. As pessoas clamavam pela misericórdia de Deus. Naquele culto, cerca de 500 pessoas se converteram. Ele pregou, gente, um sermão falando do inferno, falando sobre pecado. E o povo foi tão impactado que diz alguns historiadores que muitos agarravam nos pilares, porque aquilo que Jonathan Edwards falava parecia que estava acontecendo no meio do culto. E aquele povo, com convicção, tendo convicção de pecado, se voltaram para Cristo. Revestimento de poder. De poder. Tudo que nós necessitamos, meus amados, é de poder do alto, é poder do Espírito Santo, é se encher do Espírito Santo. É por isso que Efésios 5,18, Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quanto mais nos enchermos do Espírito Santo e ficarmos plenos, receberemos poder. Poder. Sétima marca: paixão pelas almas. Paixão pelas almas, gente. Paixão pelas almas. O verdadeiro avivamento cria no coração das pessoas tristeza pelas pessoas que estão condenadas. A pessoa não se conforma. Não se conforma.
Permita-me dizer para você, em 1723, um rapaz chamado Zinzendorf começou na Alemanha um dos movimentos mais extraordinários da história da igreja. Depois de intensa busca, o grupo por ele liderado foi visitado com grande poder no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã. A partir de então se iniciou uma reunião de oração ininterrupta, que durou 24 horas por dia, que durou 100 anos. Gente, uma reunião de oração que durou 100 anos. Pessoas foram morrendo e novas gerações foram assumindo a reunião de oração, que durou 100 anos. Como fruto dessa reunião, em 25 anos, eles enviaram mais missionários ao mundo do que toda a igreja da Alemanha. Cada grupo de 25 morávios sustentava um missionário fora da Alemanha. Então, cada igreja de 25 pessoas sustentava um missionário fora da Alemanha. E quando a igreja não tinha condições de enviar um missionário, sabe o que eles faziam? Um dos membros da igreja se vendia como escravo. Se vendia como escravo. Só para falar de Jesus em outros países, mesmo no estado de escravo. Sabe o que é isso? Paixão pelas almas. Paixão de falar de Jesus por um povo que está condenado. Paixão de falar, de pregar o evangelho para pessoas que você sabe que está no estado de condenação, porque Jesus falou, quem nele crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. E aí você tem compaixão de tal maneira que você quer influenciar aquela pessoa a seguir a Jesus. Paixão pela alma, pelas almas. Isso sim, gente, é a marca de um avivamento. E eu vou terminar. Último, a marca de um avivamento está aqui, é uma transformação na sociedade. Aqui que eu quero chamar a sua atenção. Gente, avivamento, o verdadeiro avivamento não é algo que acontece só na igreja, só no acampamento, não. O avivamento não é algo que acontece só entre quatro paredes na vida de um povo. O verdadeiro avivamento é quando essas pessoas se enchem do Espírito Santo e quando saem das igrejas, quando saem do lugar de culto público e vão para suas redes de conexões, eles começam a contagiar as pessoas. Começa a contagiar as pessoas e começa a pregar o evangelho para as pessoas, começa a defender a fé cristã e as pessoas também impactadas começam a se converter. Aí, esse avivamento que começou na igreja, começa a contagiar toda a sociedade. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Por exemplo, Jonas, quando pregou em Nínive, quando ele resolveu obedecer a Deus, ele prega em Nínive, diz a palavra de Deus, que a cidade inteira se converteu. E o rei da cidade decretou um dia de jejum e arrependimento. E todo mundo buscou a Deus. Isso é avivamento. Avivamento não está restrito só num grupo religioso. Avivamento é quando começa numa igreja e contagia toda uma sociedade, mudando o status quo de uma sociedade. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Como por exemplo em Atos, Paulo ele plantou a igreja em Éfeso e o pessoal adorava uma deusa e tinha um grande comércio de venda de relíquias, de estátuas representando aquela deusa. Quando Paulo plantou a igreja e começou a pregar o evangelho, o comércio das pessoas faliram. Por quê? As pessoas começaram a ter contato com o evangelho, começaram a se converter, deixaram de comprar aquele produto e jogaram fora o produto, e as empresas que vendiam as estátuas quebraram. Isso é avivamento. Avivamento, ela acaba com a idolatria de uma sociedade. Isso é avivamento. Avivamento é aquilo que aconteceu no país de Gales em 1904. Escute. Em 1904 aconteceu um avivamento nas igrejas do país de Gales. Um avivamento que durante 6 meses arrastou a nação toda. Diz os historiadores que 100.000 pessoas em 6 meses se converteram. Sabe o que aconteceu no país de Gales? Bares fecharam, prostíbulos fecharam.
Na sociedade jurídica, os juízes não tinham mais casos para julgar, porque não tinha mais criminosos. O evangelho varreu toda a nação. O índice de criminalidade caiu totalmente. As igrejas ficaram cheias. Isso é avivamento. Avivamento é quando o estupim começa na igreja e incendeia toda uma cidade. Você quer saber se é avivamento? A gente vai saber se é avivamento se as cidades foram contagiadas. Aí sim, a gente vai poder dizer, opa, não é um simples movimento, foi um avivamento. Porque esse é o avivamento que a Bíblia ensina. Que quando Deus derrama um avivamento sobre uma igreja, aquele avivamento contagia o povo pagão, contagia a cidade, contagia a sociedade. Amém, gente? Amém? É esse avivamento que nós precisamos. É esse avivamento bíblico, cristocêntrico que nós precisamos. A minha oração é igual do profeta Abacuque. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, e faze-a conhecido. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Esse é o avivamento que eu preciso. Esse é o avivamento que nós precisamos. Estas são as evidências de um verdadeiro avivamento. Amém, gente? Fez sentido? Esse é o avivamento que nós precisamos orar. Busque esse avivamento. Vida santa, vida de oração, sede de Deus. Fala, Deus, eu quero te conhecer, Deus. Eu quero te conhecer mais e mais. Busque cada vez mais a Deus. Vamos orar? Vamos orar? Pai amado, eu não tenho mais palavras para explicar, ó Deus. O Senhor conhece as minhas limitações, ó Pai. Mas, Pai, segundo a tua misericórdia, derrama sobre nós um avivamento, Pai. A nossa igreja necessita de um avivamento. A cidade de Canoinhas, ó Deus, necessita de um avivamento, Senhor. Então que seja feita a tua vontade, Senhor. Coloca em nossos corações sede, desejo ardente em te conhecer mais e mais, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a abandonar os nossos pecados, ó Pai. A chorar pelos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a termos sede da tua palavra, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nós queremos conhecer a tua palavra cada vez mais e mais. E dai-nos paixão pelas almas, ó Deus, para que possamos compartilhar essa maravilhosa graça com o maior número possível de pessoas aqui nessa cidade. Ó Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a te buscar mais e mais. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.